O capítulo 1095 trouxe diversas revelações. O passado cruel de Kuma e a influência de Nika, o deus do sol, na vida do próprio Kuma. Uma nova raça conhecida como Bucaneiros, que Kuma fazia parte, também foi revelada nesse capítulo. E o Luffy realmente está mais forte que o Kizaru? E é sobre todas essas novidades que a gente vai falar no vídeo de hoje. Opa, eu sou o Yarlo e tá bem interessante esse capítulo, com cenas bem tristes e poderes bem bizarros, e também revelações do que houve em God Valley. Então pegue seu café com leite e biscoito e vamos entender o que tá rolando. Começando por essa capa bem bonitinha do Bug com o macaquinho fugindo com seu nariz. E logo na primeira cena do mangá, todos os marinheiros estão correndo ferozmente de Saturn. Mas há algo curioso aqui que um dos marinheiros fala, que é o seguinte: o que era aquele raio? O que é estranho, já que poderíamos dizer que esses são aqueles raios que emanam do Haki do Rei. O que faria bastante sentido, considerando que quem tem Haki do Rei exerce a sua vontade sobre a dos outros. O que sim, os Goroseis certamente fazem. Mas o importante detalhe é que os raios do Haki do Rei são na verdade invisíveis, o que torna estranho o marinheiro ter visto essa espécie de raio. Enfim, fica a dúvida aí no ar. Seguindo adiante, um dos marinheiros comenta espantado que o Gorosei Saturn foi esfaqueado. Enquanto isso, o próprio Gorosei Saturn esmaga a Bonnie com a mão, e ele afirma ferozmente que se quisesse não ser esfaqueado, teria desviado. E o Sanji, com seu tremendo cavalheirismo, não poupa esforços para poder salvar a Bonnie, mas ele não tem chance alguma contra o Saturn e é simplesmente jogado para longe como um brinquedo. Então o Gorosei simplesmente se cura do ferimento da Bonnie, e como eu havia dito lá no meu vídeo sobre o capítulo 1094, onde eu achava estranho a Bonnie ter conseguido fazer um Gorosei sangrar, mas como eu também disse no próprio vídeo, possivelmente não iria causar nenhum dano ou simplesmente ele iria se curar dos ferimentos. E como vimos agora, a cura dele deve ser realmente muito boa, mas ainda assim sangrou, o que abre algumas especulações aqui. Primeiro que o próprio Gorosei chama os marinheiros de inseto, e ele não tem pressa nenhuma para acabar com o Luffy, como ainda vamos ver nas próximas páginas desse capítulo. O que, ao meu ver, ou é uma confiança muito grande ou um egocentrismo enorme, o que explicaria ele ter levado dano para Bonnie, já que ele saberia que não faria diferença nenhuma, então não importa. O que me leva a outra dúvida, que é o quão poderoso é o Haki desse Gorosei. Sabemos que lá no capítulo 1090 o Kizaru comenta sobre o Robilus ter repassado as informações necessárias sobre Egghead, o que significa que provavelmente Saturn já sabia do estado dos chapéus de palha na ilha, então provavelmente saberia que chegando após o Kizaru ele não teria nenhum problema grave para lidar, o que pode explicar o porquê ele nem cogitou usar Haki, até porque chegando na ilha o próprio Luffy já tá bem acabado e o Zoro é o único que talvez pudesse atrapalhar ele, e ele também tá em batalha contra o Robilus. E para quem não se lembra, os mais de 50 pacifistas que poderiam ter atrapalhado os diversos navios da marinha que estavam indo para Egghead não estão sendo mais controlados pelo Sentomaru, que estava ajudando o Vegapunk e foi derrotado pelo Kizaru sem perder o controle dos pacifistas. Então sem Luffy, nem Zoro e sem nenhum pacifista, não é porque usar o Haki do armamento, mas ainda assim fica a dúvida, o quão forte é o seu Haki. Porque pelas habilidades demonstradas, como a de paralisar inimigos com somente seu olhar, como conta a própria lenda do Uchione, o yokai em que Saturn foi inspirado. Aliás, também fiz um vídeo sobre isso, quem quiser conferir tá aí no canal. Por todas essas habilidades já sabemos que seus poderes são roubadíssimos, mas e seu Haki? Fica aí uma questão ainda não respondida, e se você tiver alguma ideia é só comentar aí que eu vou estar interagindo pelos comentários e também vai me ajudar no engajamento do vídeo. Mais adiante os marinheiros vão direto capturar o Vegapunk, que é o objetivo principal da missão, e o Saturn já diz em tom de superioridade para os inúteis esperarem. Como eu disse antes, possivelmente ou ele é muito confiante ou ele é muito egocêntrico. O Gorosei então debocha do Kizaru por estar ali caído no chão sem forças, e aqui eu levanto outra questão: o Luffy tá realmente no patamar do almirante? Isso eu queria discutir muito. Sabemos que Luffy derrotou o Kaido, mas ele teve diversas ajudas, muitas pessoas cansaram o Kaido pro Luffy poder ganhar, já que a resistência do Kaido era extremamente alta. Não à toa era considerada a criatura mais forte do mundo. Mas se levarmos em consideração o Kizaru, que teoricamente está no mesmo nível de Yonko, que eu desacredito, eu pessoalmente acho que está um pouco abaixo sim. Mas temos que lembrar que além do Kizaru estar focado no Vegapunk, ele em nenhum momento focou no Luffy, sempre atrás do Vegapunk, como por exemplo quando ele faz os clones e vai direto pro Zop, em vez de enfrentar o Luffy. E simplesmente depois disso ele vai atacar o Vegapunk. O que me faz pensar que se ele focasse exclusivamente no Luffy, talvez ele
tivesse sim levado a vitória. Mas temos que levar em consideração que o Luffy teve um período bem pouco de transformação comparado à luta de Kaido, que pode explicar a derrota dele. Derrota entre aspas, já que tanto o Luffy quanto o Kizaru estavam muito desgastados. Então eu acredito que o Luffy está sim no nível do Kizaru, só que ele precisaria estar totalmente 100% para ganhar dele, e ainda assim seria bem desgastante para ele. Mais à frente o Gorosei já quer dar um fim no Luffy esse que o Frank mete um socão e salva ele. E rapaz, essa cena vai ficar muito boa no anime, porque no meio dessa situação tensa, o Frank simplesmente pega o Luffy na mão e começa a rir, dizendo que até quem tá no topo do mundo tá perseguindo o seu capitão. One Piece é isso, tá no meio do negócio sério, começa uma coisa muito aleatória e engraçada, é simplesmente muito bom. Eu realmente ri dessa cena, não tem como não achar hilário, o Frank totalmente nem aí pra aquela situação. O Gorosei Saturn então comenta que vai ser impressionante se eles conseguirem sair dali, então vemos muitos navios da marinha indo em direção a Egghead, o que pelo capítulo 1089 sabemos que são 100 navios e mais de 30 mil marinheiros, e como o próprio narrador diz, essa é uma força até maior que a do Buster Call. E olha que a gente tem que lembrar que o Buster Call que destruiu Ohara tinha cerca de 10 navios e alguns vice-almirantes, incluindo o Kuzan e o Sakazuki. E se a gente for levar em conta apenas os navios, isso é aproximadamente 10 vezes mais forte do que um Buster Call, ou seja, o negócio tá muito feio pro lado do Chapéu de Palha. Mais à frente o Gorosei fala que os humanos sempre querem fazer o que é dito para não fazerem, o que eu acho no mínimo curioso, já que qual é o ser humano que se refere a outro ser humano desse jeito? Esse Gorosei já é meio estranho com essa fruta, mas essa fala é muito esquisita. E sem contar que lá no capítulo 1090 ele repete uma fala parecida ao dizer que os humanos não são diferentes de insetos, porque mesmo se matarem eles se reproduzirão novamente. Então ou pode ter algo a mais aí, ou ele é simplesmente muito egocêntrico e simplesmente muito esquisito, como eu já falei anteriormente no vídeo. Enfim, vemos que o Sanji e a galera ali não tá conseguindo se mover, possivelmente pela habilidade do Saturn de paralisar os oponentes só olhando pra ele, como eu falei. Mas agora que começa a parte verdadeiramente interessante do capítulo, quando a Bonnie pergunta se foi o Gorosei que matou o pai dela. Então o mesmo responde dizendo que ele nasceu escravo desde o início e que ele é descendente da raça dos Bucaneiros, uma raça em extinção. E até o próprio Vegapunk fica espantado com essa informação. Então nós vemos um flashback de 47 anos atrás, quando Kuma nasceu. Seu pai um bucaneiro e sua mãe possivelmente só uma humana normal. O doutor que ajudou no nascimento de Kuma fala que vai guardar o segredo sobre o sangue de Kuma. Mas, infelizmente, o governo já estava de olho nos hospitais e não há nada que o médico pudesse ter feito. E essa é de verdade uma das cenas mais tristes desse capítulo, o médico chorando e implorando por perdão, porque ele não pôde fazer absolutamente nada. O pai de Kuma então pede para soltar o seu filho e sua esposa, dizendo que ela não era da raça dos bucaneiros, mas independente do quanto ele suplique, os três acabam virando escravos. Kuma então desde pequeno, sem nem ter tempo para brincar, sem ter tempo para sorrir, sem ter tempo para ser uma criança como qualquer outra, foi obrigado a trabalhar. Ele era brutalmente espancado e se ao menos chorasse por causa da dor, poderia ser até assassinado. Isso tudo porque ele é descendente de uma raça a qual ele não escolheu nascer. Assim como Nico Robin, assim como Ace, ele foi perseguido simplesmente pela sua linhagem, o que não deveria ser motivo para ir atrás de alguém. Afinal, que culpa uma criança tem de ser descendente de alguém ou de uma raça? Que culpa alguém tão jovem pode ter por simplesmente nascer? Que culpa é essa que você recebe sem nem ter vivido? Kuma tenta ser forte e dizer a seu próprio pai que está tudo bem, que seu mestre é muito gentil com ele, mesmo sabendo que todos os seus arranhões e ferimentos estão à mostra. Seu pai tenta ser forte, manter um sorriso corajoso para reconfortar o filho, mas o mesmo dá a notícia a Kuma que a sua mãe faleceu, o que deixa Kuma acabado. Kuma prefere morrer, como ele mesmo diz, do que continuar vivo. E em meio a tanta injustiça, dor e sofrimento, ao menos depois da morte, a sua mãe finalmente pode descansar. Então, para reconfortar seu filho, o pai de Kuma diz que Nika virá salvá-lo, que o guerreiro da libertação, o deus do sol que está sempre sorrindo, o libertará. E aqui uma coisa interessante que eu queria comentar, talvez já tenham falado isso, mas como sabemos, as Akumas no Mi são coisas que os humanos desejaram, coisas que em um passado distante os humanos já quiseram. E então o deus do sol Nika, sua fruta, seria a vontade de diversas pessoas de alguém que os libertasse? Seria isso? Seria Nika a vontade de alguém que trouxesse sorriso e alegria àqueles oprimidos pelo governo? Seria por isso que Nika, Deus do Sol, existe não por ele já existir, mas por causa das pessoas desejarem que ele exista? Enfim, eu acho que já devem ter
feito uma teoria sobre isso, comentado sobre isso, mas mesmo assim eu quis levantar esse ponto, então comenta aí o que você acha. Apesar dos minutos de sorriso de Kuma ao sentir uma pequena esperança no seu coração com a história do guerreiro Nika, logo essa pequena esperança acaba e um Gorosei mata seu pai a sangue frio. Mais uma vez a dura realidade encara os olhos do pequeno Kuma. E então, após esses acontecimentos, o mangá nos leva a outro flashback de 38 anos atrás. Somos então levados a God Valley, onde um evento que ocorre de 3 em 3 anos chamado Caçada Humana ocorre. Não vou me aprofundar no São Figureland Garling nesse vídeo, pois muita gente já falou sobre, o meu foco não é ele, então já avisando de antemão. Um pouco mais à frente vemos Kuma que tentou fugir, porém se ele escapar dali matarão todos eles, até porque todo mundo tá atrás dos bucaneiros, como Ivankov disse. E o capítulo finaliza com Emporio Ivankov e Gine, que já adianto não é a mãe do Luffy. O mais provável é que seja a mãe da Bonnie, até pela semelhança ali, a Bonnie também come esse bifão exatamente igual a Gine, então não venha falar que é a mãe só por causa desse bife. Mas eu não duvidarei que ela na verdade possa ser o próprio Drago. Enfim, brincadeiras à parte, para virar mais um maluco do fundo que faz as teorias mais doidas do mundo. É muito legal a amizade que eles criam ali por estarem todos juntos na mesma situação, é realmente uma boa história. Um lugar tão terrível e eles que futuramente formam os revolucionários tão pequenos se juntarem, isso é realmente uma história muito bonita. Sobre Ivankov, o Kuma e a Gine eu não tenho muito o que acrescentar, então por hoje o vídeo fica por aqui. Mas antes de você sair, por favor, se inscreve, deixa seu like, vai me ajudar muito. Calma aí, tô quase monetizando, me ajuda aí, pelo amor de Deus. Apesar dos atrasos de postar os reviews do capítulo, tô tentando manter sempre o conteúdo pra quem me assiste, então se puder me apoiar com seu like e inscrição, ó, vai me ajudar demais. É complicado, eu tenho que abrir aba no celular, eu gravo áudio pelo celular, eu edito tudo, faço absolutamente tudo pelo celular, então às vezes o celular trava, buga, enfim, é muito pai. E é por isso que se você me ajudar se inscrevendo, deixando seu like, eu vou monetizar e vou conseguir ganhar uma grana com isso aqui, que eu não ganho um tostão, e finalmente comprar um equipamento digno pra fazer esses vídeos. Então me ajude a deixar de ser um mendigo, só deixando seu like, se inscrevendo aqui, ó, já vai ajudar demais, e comenta alguma coisa aí pra engajar. Eu sou Yarlo, espero que tenha gostado desse vídeo, como eu sempre digo, até a próxima.